até o 7. Posso ouvir um glória a Deus? Oh, glórias. Salmos 84, verso 5. Posso ler? Olha o que diz, até o 7. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Amém? É lindo, não é? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, estamos mais uma vez diante da sua presença, Senhor. Como é bom desfrutarmos da sua presença, Espírito Santo. Eu oro para que o Senhor continue conosco, nos tocando, Senhor, revelando a sua palavra nessa noite, Senhor. A despeito das nossas limitações, Senhor, da nossa pequenez, da nossa fragilidade. Colocamos nossa confiança e nossa esperança em que o Senhor é quem nos ilumina, quem nos ensina, quem nos instrui. Nossos corações estão atentos a Ti nessa noite, nossos ouvidos abertos, nossos corações inclinados a ouvir a sua voz mais uma vez. Toda distração, Senhor Deus, eu sei que já foi tirada daqui. Então nós te agradecemos e te louvamos por isso, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Pode tomar o seu lugar. Eu não sei se eu tenho sorte ou se a Bíblia toda é maravilhosa assim. Mas esses versículos são muito belos, são muito lindos. Então, bem-aventurado o homem cuja força está em Deus, cujo coração se encontra nos caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção, o cobre a primeira chuva. Eles vão indo de força em força e cada um deles aparece diante de Deus em Sião. São lindos, não são, irmãos? Você sabe que são poemas, não é? São canções escritas aí para nos revelar um pouco mais da glória e da presença do Senhor. E até a respeito de nós mesmos, porque quem escreveu foram homens e mulheres, homens de Deus, né? E aí nós temos aí esse exemplo para seguir. Você vai perceber nesse salmo aqui que ele fala de um caminho, ele traça um caminho. Nós vamos ler alguns versos aqui, você vai perceber. A gente percebe um percurso do salmista. Então, um caminhar do salmista, ele está avançando de um ponto até um lugar específico, que é o templo, certo? Então, nós podemos dividir esse salmo em 3 partes. Essa peregrinação do salmista, a gente pode dividir em 3 partes. Então, do verso 1 ao verso 4, é quando o salmista ainda está distante do templo. Ele ainda está longe, fisicamente falando, ele ainda está longe. Do verso 5 ao verso 7, ele está a caminho. Então, é o percurso mesmo, propriamente dito. É os passos que ele dá para chegar até um templo. E do versículo 8 até o 12, ele já está lá no templo. Amém? Então, a gente divide esse Salmo 84 assim. Ele está distante fisicamente, ele está no percurso até o templo e ele já está lá. Então, do versículo 1 ao 4, vamos ler? Olha o que diz. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Então perceba, ele está longe, ele está ansiando, desejando pelo templo, certo? O que nós temos que entender aqui quando falamos de templo, é que o templo era a representação da presença de Deus, certo? Não era apenas um lugar físico para eles era a representação da presença de Deus. Nós amamos esse templo aqui, não amamos, irmãos? Meu Deus, que lugar especial que é esse aqui. Quantas lágrimas, quantas curas, quantas revelações, quantas coisas o Senhor não fez na minha vida. Faz 25 anos que eu estou aqui. Então nós amamos muito essa casa, nós temos amor por ela. Mas para nós agora, a presença de Deus não é um lugar físico, certo? É mais do que isso. Embora nós amamos aqui, sabemos que aqui tem a presença de Deus, amém? Mas lá para eles era a representação da presença de Deus. Eles tinham que sair da casa deles, ir até lá para adorar ao Senhor, certo? Então você tem que entender que o templo para o judeu era o lugar do encontro com Deus.
Era o lugar em que eles iam para ver o Senhor face a face. E onde Deus está, ali é o céu na terra, amém? Ali era o céu na terra. O céu na terra onde o Senhor nosso Deus está. Por isso existe aqui no salmista uma expectativa de estar nesse lugar, nesse templo. Ele fala, a minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. A minha alma, ela deseja muito estar nesse lugar. Era o lugar do encontro, o lugar da presença do Senhor. E você que tem o Espírito Santo de Deus, você sabe do que o salmista está falando aqui. Você sabe que isso daqui não é exagero. Quando ele fala, minha alma suspira e desfalece, você que já teve uma experiência com o Espírito Santo, você sabe do que ele está falando. Quando você tem essa presença de Deus manifesta aí na sua vida, onde você está, toda vez que você louva, ora aqui na casa do Senhor, você entende que a sua alma entendeu que existe um lugar da habitação dela. Quando a presença de Deus vem, você percebe que aquele lugar foi o lugar que você foi destinado para estar. Não é assim? Você se lembra a primeira vez que você sentiu o Espírito Santo na sua vida? Eu me lembro. Eu chorava sem entender o porquê eu estava chorando. Porque a minha alma teve um encontro com o Senhor e eu descobri que aquele era o único lugar que eu deveria estar. Todo o resto dos lugares era um passeio, era uma peregrinação apenas. Mas o meu lugar de habitação é na presença do Espírito Santo. Então a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, pela presença do Senhor. Se você não teve essa experiência ainda, não está entendendo o que eu estou falando, talvez essa seja a noite para você, amém? O Senhor quer se revelar a você, você entender que esse lugar de presença de Deus, essa expressão de adoração do salmista não é um exagero. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos seus atos, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Entende? Eu sei que você entende. Lembra da expressão de adoração da mulher que derramou o perfume aos pés de Jesus? Quem não entende vai dizer, que desperdício de dinheiro. Mas você que teve experiência com o Senhor sabe que não foi exagero dela. Não foi exagero dela. O choro da pecadora que foi também aos pés de Jesus com perfume, enxugou com os cabelos, não era exagero. A alma dela foi cativada pelo Senhor de tal maneira que ela entendeu que aquele lugar era o lugar dela para sempre. Deus comprou você para estar nesse lugar. Qualquer lugar fora desse, você é peregrino. Nada lá tem mais sentido para você. Às vezes a gente troca esse lugar por coisas tão vãs, por distrações tão bobas. Mas esse é o lugar que o Senhor fez para você estar, amém? Essas expressões da palavra de Deus, a gente sabe que não são exageros. Somente aqueles que já sentiram a presença de Deus entendem profundamente o que é encontrar esse lugar que te faz compreender que todos os outros não foram feitos para você. Esse lugar aí que você vai, você não se sente bem, não foi feito para você. O Senhor tem um lugar específico para você na presença dEle. Então, o Santo dos Santos é o nosso lugar. Amém, irmãos? Olha o verso 3, que lindo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. E eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos. O altar do Senhor é o lugar de descanso, de refúgio, é a presença de Deus para os seus filhos. Eu creio que o salmista viu ali um passarinho, de repente, e ele meio que sentiu um pouquinho de inveja. Poxa, o passarinho está aqui todos os dias, e eu tenho que fazer essa viagem tão longa para estar aqui. Mas ele diz aí, né, que na presença de Deus é o lugar do refúgio dele, do refúgio dos filhos dele. Então, eu quero dizer para você que antes da viagem em si, o salmista já estava no destino. Veja, ele não está lá fisicamente ainda, mas a mente e o coração dele já estão lá no templo, que para nós é o lugar, né, a habitação do Senhor. Então, o coração dele, a mente, os pensamentos, os sentimentos dele já estavam lá no templo, antes dos pés dele começarem a fazer a caminhada. Você entende o que eu estou dizendo? O nosso coração e a nossa mente devem estar já na presença do Senhor. Eu sei que já está, porque senão você não estaria aqui.
É o Senhor quem nos traz a presença dEle, a casa dEle, amém? Então o seu coração já foi cativado pelo Senhor. E é aqui então que talvez seja nesse aspecto aqui que podemos encontrar a nossa conexão com o escritor dos Salmos. Porque a gente teve a nossa alma cativada por Deus por meio do Espírito Santo, certo? Nós já somos dele. Então a partir de agora a gente foi mudado. A gente nunca mais vai ver as coisas com os mesmos olhos. Então todo lugar que você for, você vai estar sonhando com esse lugar da presença de Deus. Você vai desejar estar nesse lugar, certo? A sua alma já está lá. Sua alma já precisa estar lá, onde você for. Onde você estiver, o que você estiver fazendo, a sua alma, o seu pensamento deve estar na presença do Senhor. Aí todas as suas escolhas, todas as suas decisões, os lugares que você vai frequentar, as palavras que sairão da sua boca, serão definidas por causa disso aqui. Porque você entendeu que é lá, né, na presença do Senhor que a sua alma está, que a sua alma deve estar. Só que nós ainda estamos percorrendo esse caminho. Embora o nosso destino precise estar claro na nossa mente, no nosso coração, a gente ainda tem um percurso para percorrer, um caminho para percorrer, certo? É a tal da história, a gente já é salvo, só que ainda não. Por que a gente é salvo, só que ainda não? A gente já tem a nossa mente lá, mas a gente ainda tem que percorrer um caminho. A gente chama isso de vida, a gente chama isso do tempo, certo? Esse tempo que nós estamos vivendo. Uma parte de nós precisa estar lá. O que Hebreus diz, né? Que os heróis da fé tinham seus olhos lá na eternidade. Eles viam as promessas de longe. Alguns deles nem viram, todos, né? Não viram acontecer o que eles pregavam. Mas os olhos deles estavam lá, a mente deles estava lá, certo? Então não teve como eles voltarem para trás. Se o seu coração está em algo, você dificilmente voltará para trás. Certo, irmãos? Aí nós avançamos então para o percurso agora, certo? Se ele estava distante, agora ele está no caminho. E aí nós vamos para os versículos que nós lemos, do versículo 5 até o 7. Que bem-aventurado é o homem que a força está no Senhor. Então, embora a nossa mente e o nosso coração esteja lá, existe ainda esse percurso que o seu corpo ainda terá que percorrer. Então, a primeira coisa que você vai perceber aqui é que esse caminho vai exigir força. O que fala aí? Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Então, o que isso quer dizer? Que esse caminho vai exigir de você força. Isso quer dizer o quê? Que nesse caminho você vai ter dificuldades. Alguém prometeu que seria fácil, que seria simples? Jesus nunca prometeu isso. E nós temos tido essa experiência de termos, todos nós já passamos, né, por dificuldades, que exigiram de nós força. Qual que é o problema, né, irmãos? Nós somos fracos, não é? E aí, nesse caminho que exige força, fica um pouco complicado. Então, existem essas dificuldades que nós temos que vencê-las. Podemos recrutar forças de nós mesmos ou de Deus. E o salmista diz que aqueles que buscam força em Deus é bem-aventurado. Então você tem a oportunidade, a possibilidade de procurar forças em você mesmo. E muitos de nós têm tentado isso na realidade. Mas a nossa fraqueza faz o quê? Em algum momento do caminho você vai estar tão desgastado e você vai desanimar, você vai parar, você vai retroceder, você vai querer desistir da sua caminhada. Mas aquele que busca força no Senhor, esse persiste até o final. Esse é feliz, ele é bem-aventurado. Aleluia! Então, a força que Deus te disponibiliza vem à medida que você percebe que existe um âmbito que você não consegue fazer as coisas. E nesse lugar de fraqueza e incapacidade, você entrega, confia e você descansa. Então, tem um momento... Nós temos as coisas que nos cabe fazer, certo, irmãos? Não adianta ficarmos sentados esperando que as coisas aconteçam. Nós temos a nossa parcela de coisas que nós temos que fazer. Mas existe uma linha ali que a sua incapacidade chega e você não tem mais o que fazer. E o que a gente costuma fazer? Sofrer, chorar, sangrar, eu não sei. Por causa daquele limite que você é incapaz de passar.
Você tem que entender que naquele limite ali, só Deus pode fazer. E nesse momento, você descansa. Eu estou falando isso porque eu já sou assim? Não. Estamos todos em construção, amém? Mas me fala, o que adianta você acordar 1h da manhã com um problema que você só vai conseguir resolver às 8 da manhã do outro dia? O que vai adiantar para você perder o sono? A gente tem cada coisa, né, irmãos? Aí, cada vez que você ultrapassa essa linha do que você pode fazer, você encontra um peso maior do que você pode carregar. Sabe por que tanta gente ansiosa, depressiva? Sabe por quê? Não consegue achar essa linha do que é para você fazer e o que é para você descansar. Sabe o que Deus falou para mim nesse momento aqui? Sobre nós que somos mães. E eu posso falar como mãe, não posso falar como pai. Posso falar como mãe. Nós que somos mães, nós também temos essa linha. Mas a gente não aceita. Que você pode cuidar do seu filho até aqui. Sabia? Até aqui. Chegou aqui, a gente não consegue mais. E você faz o quê? Você perde o sono, você chora, você se culpa. Tem mãe que vive com a culpa, o filho já é adulto, casado. Carrega uma culpa nas costas por algo que você não pode mais fazer nada. Sou só eu? Seu filho já é adulto, mãe. O que você vai poder fazer agora? É entregar para Deus e descansar. Enquanto os nossos filhos estão lá, do nosso lado em casa, pequenos, a gente tem todo o controle, dá o seu melhor. Eu vou trabalhar até aquela linha, sabe aquela linha? Até o limite do que eu posso. Amém, meninas? Até o limite do que eu posso, eu vou trabalhar por eles. Só que tem um momento, irmãs, eu vou usar simbolicamente, claro, da porta para fora. Da porta para fora. É Deus que vai cuidar do seu filho. E ao invés disso trazer desespero para nós, deveria trazer uma paz tão grande. Sabe por quê? Porque Deus não tem neto. Deus não tem neto. Meus filhos não são netos de Deus. Eles são filhos de Deus. Você pode, com a sua força, lutar essa batalha, mãe. Você vai encontrar ansiedade, culpa, dor, tristeza. E não é isso que Deus quer para a sua vida. Bem-aventurado aquele que põe a sua força no Senhor. Então, onde a sua mão não vai, onde o seu olho não vai, onde os seus pés não vai, a sua oração chega. A sua confiança chega. Eu dei o exemplo das mães porque é o meu. Mas eu sei que você também, você entendeu e deve ter aí algum exemplo de alguma área da sua vida que você quer fazer com as suas mãos, mas nós não somos capazes, irmãos, nós somos fracos. A maternidade, então, é um exercício, é um treinamento do que você toma como responsabilidade e do que você deixa para Deus. Não é assim? E é tão difícil achar esse meio termo, irmãos. Meu filho está aí, ele tem 25 anos. Eu ainda falo, você está comendo fruta? Está bebendo água? 25 anos. A Niva vai fazer 18. Escovou o dente? É uma coisa impressionante. E a gente ainda consegue carregar o peso da culpa. Depois de ter feito tudo, você deu sangue por essa criança. Eu digo que a criança chegou a 1 ano, parabéns. Ele sobreviveu. Parabéns. Você sabe quantos riscos a criança corre? Jéssica? Parabéns. Passou de 1 ano, você é mais do que vencedora. Meus parabéns. 25. Gente, 25 anos meu filho está sentado na galeria da igreja. Você tem noção da vitória que é isso? Eu estou louvando a Deus aqui, eu estou vendo a minha filha tocando teclado, meu filho na galeria.
O que eu vou pedir para o Senhor mais? Eu já tenho tudo que eu preciso. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Eu não preciso de mais nada, Deus. Aleluia! Entrega ao Senhor a sua força, vem dele. Amém? Se você não entregar para Deus o que você não pode fazer, você vai ser uma pessoa infeliz. Ouviu? Deus tem abundância de vida, irmãos. Não é só sobreviver. Deus tem vida para os seus filhos. E a vida a gente encontra nesse lugar aqui, lugar de confiança, lugar de colocar a nossa força, a nossa dependência nele. Graças a Deus por isso. Então esse caminhar aqui vai exigir força porque a nossa carne é fraca. O espírito está pronto? Sim. O espírito deseja ter a alegria da presença de Deus, mas a carne vai guerrear contra você. Infelizmente. Tem 3 versículos muito conhecidos. Escolhi justamente porque eram conhecidos. Mateus 6:33. Vamos ler juntos? Mas... Muito bem. Filipenses 4, 6 e 7. Oh, glórias! Aleluia! Aplauda o Senhor. O segredo da paz. Mateus 11, 28, o último. Então, se você não entendeu como é que é buscar força no Senhor, esses 3 versículos. Confiar no Senhor, esperar no Senhor, descansar no Senhor. Ele tem alívio, Ele tem descanso, Ele tem alegria para a sua vida. Amém? Não aceite, o Senhor tem alegria para a sua vida. O salmista continua então, bem-aventurado, né? Aquele cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Um pregador famoso disse assim, coração plano, pé no vale. É o paradoxo de Deus, né? Os caminhos podem ser acidentados, mas o coração precisa estar em terreno plano. Certo? Pode estar acontecendo o que for, né, Tassi? O coração tem que estar plano, caminho plano. Foi Deus que arrumou o caminho está plano, tranquilo, confiante. Pé no vale, coração plano. É fácil? Não é fácil. Mas o Senhor nos capacita. O seu coração tem um caminho plano quando a sua alma já está no templo. Então a sua alma está lá no templo, na presença de Deus. O seu coração está plano. Então o percurso pode até abalar o corpo, mas nós estamos firmados no chão plano do templo, do Santo dos Santos, do lugar da presença de Deus. Então o terreno pode estar acidentado, mas o seu coração está no Santo dos Santos. Sabe quando você deita assim, não sei se você já fez isso, deitou aqui no chão da igreja, assim, eu já vi tanta gente assim. É desse jeito, o chão plano do seu coração, prostrado aí diante do Senhor, no Santo dos Santos, no templo, na presença do Senhor. É um lugar onde você vai conseguir a vitória, meu irmão, minha irmã. 2 Coríntios 4, 16 até o 18. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Até onde? Até o 18? Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas.
Então, mesmo que o nosso exterior esteja abalado, abatido, desgastado, o nosso interior, ele se renova. Amém? Prosseguindo, então, o salmista vai dizer, então, quando esse homem bem-aventurado passa pelo vale árido, nessa versão, nova versão Almeida, não, Nova Almeida atualizada diz, quando passa, ele não diz se passa, ele diz quando. Ou seja, em algum momento, você vai passar pelo vale árido. O vale árido são como mananciais na vida daqueles que buscam força no Senhor. Então, mesmo que o vale estiver seco, o Senhor faz dele um manancial. Você sabe o que eu estou falando. Quando parece que está tudo perdido, seco, o Senhor está lá com você. Ele faz questão de fazer você saber que Ele está lá. Ele manda pessoas, Ele manda recado, é ou não é? Levanta situações, muda o tempo, faz o sobrenatural para que você tenha água ali naquele lugar de tristeza, de sequidão. Então, os vales de lágrimas, todos nós passamos e faz parte da jornada, faz parte desse pedaço aí que você tem que caminhar, infelizmente. E aí, nesse momento aqui, Deus quebra os protocolos, levanta pessoas, mexe no natural, tudo para sustentar você no caminho. Você não está sozinho. Aleluia. Se a sua confiança estiver em Deus, você vai viver ali, nesse momento, o consolo e a provisão, como jamais foi possível nos lugares mais confortáveis que você esteve. Às vezes, eu já falei isso aqui, né? Eu creio que o luto, quando a gente perde alguém, o luto, eu creio que a gente não tem forças para ir para Deus. É Deus que vem até nós. E eu senti isso muito quando eu estive em luto, que o Senhor veio até a mim. Então, o Senhor, Ele vem e Ele consola. Não é à toa que Ele é chamado de Consolador, né? Ele é esse Deus que vem ao nosso encontro. Ele é o Deus que faz você tomar água mesmo. Não tem outra expressão. Ter água abundante no meio do deserto. Esse é o nosso Deus, na hora do luto. E talvez na hora do luto você nem perceba que o Senhor está aqui. Mas depois, você senta e você fala, nossa, Deus estava lá aquele dia. Nossa, aquela pessoa falou comigo aquela hora. E talvez você está tão perdido no luto, porque no luto a gente fica um pouco perdido. E a gente não percebe, mas o Senhor está lá. E você vai perceber, mesmo que for depois, o amor e o cuidado dEle para a sua vida. Então, viver o manancial de Deus no vale árido é ter o corpo nesse mundo e o coração em Deus. É ter o corpo na terra e a mente no céu. É ter os pés no caminho e o coração no templo. Esse é o dia a dia do cristão, irmãos. É o corpo num lugar, a mente em outro. A situação mais estranha e a sua mente em Deus. É assim que o crente vive. Então, de bênçãos cobre a primeira chuva, diz o versículo aí. Deus tem bênçãos sobre a vida daqueles que buscam nele a sua força. Então, não é só questão de cuidado espiritual, cuidado emocional que Deus dá para nós. São coisas físicas mesmo. É chuva mesmo, como a que deu agora. Chuva mesmo sobre a sua vida. É bênção mesmo sobre a sua vida. Então, se você tem alguma questão financeira, é na questão financeira mesmo que o Senhor supre. É uma questão de saúde, é na enfermidade mesmo que Deus opera. Então, é coisa física que o Senhor tem bênção para aqueles que buscam força nele. Amém? Continua dizendo, eles vão indo, essa pessoa vai indo de força em força, e cada um aparece diante de Deus em Sião. Vai indo de força em força, não é assim? Você acorda todo dia animado? Todo dia com o mesmo vigor? Ixi, tem dia que só pela graça. Tem uma frase assim, né? Ixi, para me derrubar hoje, vai ter que me levantar primeiro? Eu só vai ter um trabalho hoje, vai ter que me levantar primeiro? Tem dia que é assim. Qual que é o segredo? Já foi falado aqui. É avançar, é avante, sem parar, para frente, vai indo, de força em força, porque o Senhor vai renovando você. Então, hoje foi um pouco mais difícil, busca o Senhor, Ele te renova. Então, Ele vai te renovando, te renovando, te renovando, porque Deus tem um destino para você.
Aqui o salmista fala de Sião, né? Porque era onde o templo ficava, em Jerusalém. Mas quando fala de Sião, fala de algo espiritual, algo além da cidade, certo? Então, nós estamos caminhando para essa Sião. Nós estamos num percurso até chegar a esse lugar. Nós estamos fazendo esse trajeto para chegar nesse lugar. Amém? Você está comigo? Amém. Vamos chegar junto nesse lugar? Então, avante de força em força, isso. É não desistir, é continuar, é prosseguir. Cair um pouco de joelho, faz que nem criança, sabe? Dá uma sacudida na terra e levanta e vai. Quando a gente é criança, a gente rala o joelho e levanta e continua a brincadeira, não é? Hoje em dia a gente dá uma quedinha, já não vou mais. Aí fala para mim, meu irmão, minha irmã, você vai fazer o quê? Pedro falou, né? Para onde mais nós iremos? Você vai fazer o quê? Vai voltar para trás? Aquela vida lá que você tinha? Lembra como era ruim? Eu não quero. Você vai sentar na calçada do caminho? De jeito nenhum. É avante de força em força, amém? O Senhor te fortalece, te levanta, te restaura. Ele pode, se você confiar, depositar a sua esperança nele. Sem parar, sem retroceder, sem desistir nunca. Certo? Sacode a poeira, talvez um tombinho que você levou, e continua. Faz que nem criança. A mãe fala, vem cá, vou lavar a ferida aí. Ela nem liga. Deixa a ferida aqui, vamos continuar. Sejamos assim como as crianças, amém? Hebreus 10, 36. Eu acho que eu não marquei aqui, vou ler dali. 10, 36 ao 39. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Então, se você não entendeu até hoje, até agora, é questão de vida ou morte, irmãos. É questão de vida eterna ou de morte eterna. Você vai retroceder? Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Então, não tem para onde a gente ir, é para frente. Avante. O Senhor nos fortalece. Aleluia, você pode dar uma glória a Deus? Eu quero chamar já o Ministério de Louvor, só para concluir aqui. Lembra que eu falei que o salmo era dividido em 3? O salmista estava longe fisicamente, estava no caminho, e a terceira parte ele já estava lá, lembra? Lá na presença de Deus, no templo, Deus, ele fala diretamente com Deus. Depois você pode ler, não é o foco da nossa mensagem de hoje. Mas os versículos 8 até o 12, ele fala diretamente com Deus. Isso aqui é importante para nós, porque faz a gente compreender como funciona a nossa vida com Deus. Nossa vida com Deus é sempre assim, irmãos. Tem um caminho que você tem que percorrer. Tem um preço que você tem que pagar. Tem uma renúncia que você tem que fazer. Mesmo quando nós pensamos em adoração, tem um caminho que você precisa fazer. Se esvaziar de si mesmo, se purificar pela palavra, para depois chegar na presença de Deus. Nós às vezes clamamos, Senhor, eu quero a sua presença, eu quero sentir o seu Espírito Santo. E esse caminho aqui, você não está disposto a fazer? É um caminho, é um trajeto. A nossa vida funciona assim, a nossa vida espiritual funciona assim. E na verdade tudo na nossa vida funciona assim. Se queremos conquistar alguma coisa, não tem um percurso? Não tem um trajeto? Não tem um preço? Porque a vida espiritual deveria ser diferente. Então, mesmo na adoração, nós queremos buscar ao Senhor, sentir essa presença, ela está aqui nessa noite. O poder de Deus está aqui nessa noite. Talvez você veio aqui pensando, eu quero sentir a presença de Deus hoje. Então, mesmo aqui nesse momento de adoração, você precisa se esvaziar de você mesmo. Se render ao Senhor nesse momento.
Fala, Deus, eu preciso da sua presença para chegar nesse lugar que é o Santo dos Santos. Face a face com o Senhor. Não é de graça. Tem um caminho, tem um preço, tem uma renúncia a ser feita. Você está disposto, disposta? O Senhor tem mais para derramar sobre nossas vidas, se estivermos dispostos. Então, quando nós falamos de eternidade, estamos aprendendo que existe um destino para os filhos de Deus. E o preço é avançar nesse caminho até lá, de força em força, até aquele dia, amém? Você está comigo? Amém. Até aquele dia. Vamos avançando de força em força, amém? Você pode se colocar de pé? Eu passei uns minutinhos.